Quando Ethan Valley atendeu aquela ligação devastadora às 7h10 da manhã, ele não fazia ideia de que sua ex-namorada Sofia estava morta, ou que a filha de 6 anos dela o chamaria de papai em questão de horas. O que ele não sabia era que Sofia guardava um segredo que mudaria tudo, escrito em uma carta que ele tinha muito medo de abrir. A mãe solteira da porta ao lado parecia um anjo enviado para ajudar, mas até os anjos têm seus próprios corações partidos para proteger. Justo quando Ethan achou que havia encontrado sua família para sempre, a mãe de Sofia chegou com dúvidas, exigências e uma ameaça que poderia arrancar Maya do único pai que ela já conhecera. Anos depois, no dia do seu casamento, Maya chocaria a todos com 4 palavras que fariam homens adultos chorarem. Mas primeiro, Ethan teria que provar que algumas promessas valem a pena serem mantidas, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não é suficiente. Se você está assistindo a essa história se desenrolar, inscreva-se e me diga de qual cidade você está assistindo, porque um amor assim existe em todo lugar, mas encontrá-lo, isso exige coragem. O telefone tocou como um sino de alarme no apartamento silencioso de Ethan Vale. Segunda-feira, de manhã, 7h10, e ele já estava atrasado para o trabalho. Ele tateou pelo celular no criado mudo, franzindo os olhos para o número desconhecido. É o Ethan Vale? A voz era formal, cuidadosa. Sim, sou eu. Ethan sentou na cama, instantaneamente acordado. Algo no tom da mulher fez seu estômago revirar. Sr. Valley, aqui é Sarah Chen do Serviço de Proteção à Criança. Estou ligando sobre Sofia Ruiz. Entendo que você a conhecia. O nome o atingiu como água fria. Sofia. Sua ex-namorada de 3 anos atrás. Aquela de quem ele se afastou quando as coisas ficaram complicadas. Quando sua filhinha Maya começou a chamá-lo de Papai Ethan, e Sofia queria mais do que ele podia dar. O que houve com a Sofia? Sua voz saiu rouca. Lamento muito informar isso, Sr. Valley, mas a Sra. Ruiz foi morta em um acidente de carro ontem à noite. O testamento dela o nomeia como guardião de sua filha de 6 anos, Maya. O telefone escorregou da mão de Ethan. Ele o segurou, pressionou-o de volta contra o ouvido. O quê? Não, isso não pode estar certo. Nós terminamos há anos. Eu não as vejo desde... O testamento é datado de 18 meses atrás, Sr. Valley. É legalmente válido. Maya precisa de um lar imediatamente. Você pode nos encontrar esta manhã? Ethan encarou o teto de seu pequeno quarto. A tinta estava descascando perto da janela. Ele estava querendo consertar aquilo há meses. Agora uma menininha precisava de um lar, e Sofia se fora. Sim, ele se ouviu dizer. Sim, eu vou. 2 horas depois, Ethan estava na porta da sala de estar de um estranho, observando uma pequena figura encurvada em uma poltrona enorme. Maya tinha crescido desde a última vez que a vira. Seu cabelo escuro estava mais comprido agora, puxado para trás em uma trança desalinhada. Ela apertava contra o peito uma raposa de pelúcia, o mesmo brinquedo que ele lembrava de quando ela tinha 3 anos. Oi, Maya, ele disse suavemente. Ela olhou para cima com os olhos de Sofia, castanho escuros e sérios. Ethan? É, sou eu. Ele se ajoelhou ao lado da poltrona dela. Sinto muito pela sua mamãe. Maya balançou a cabeça uma vez, depois olhou para sua raposa. A senhora, Chen disse que você vai cuidar de mim agora, se estiver tudo bem para você. Mamãe disse que você era bom em consertar coisas. A garganta de Ethan apertou. Vou tentar consertar o que você precisar. A assistente social terminou sua papelada rapidamente. A guarda de emergência era temporária, ela explicou, mas Maya precisava de estabilidade agora. Ethan assinou papéis que mal leu, sua mente girando. Como ele deveria cuidar de uma criança de 6 anos? Ele mal conseguia se lembrar de comprar mantimentos para si mesmo. Seu apartamento parecia muito silencioso quando chegaram lá. Maya ficou parada no meio de sua sala de estar, segurando sua pequena mala e olhando ao redor para sua vida de solteiro. Caixas de pizza no balcão, botas de trabalho perto da porta, uma única cadeira na mesa da cozinha. Onde fica o meu quarto? Ela perguntou. Ethan olhou para seu pequeno apartamento de um quarto. Bem, você pode ficar com a minha cama. Eu durmo no sofá. Maya estudou o sofá irregular. Isso não parece confortável. Está bom. Eu adormeço lá assistindo TV o tempo todo, de qualquer forma. Ele tentou sorrir. Está com fome? Eu poderia fazer espaguete para o jantar.
Com o molho vermelho? Sim, com o molho vermelho. Naquela noite, Ethan sentou na beirada de sua cama lendo uma história para Maya, de um livro que ela tirara da mala. Sua voz parecia enferrujada com contos de fadas. Quando ele terminou, Maya puxou as cobertas até o queixo. Você vai ficar? Ela perguntou, como costumava fazer quando era pequena. A pergunta trouxe de volta memórias que ele tentara esquecer. Sofia rindo na cozinha, enquanto Maya a ajudava a fazer panquecas. Noites de filme com Maya dormindo entre eles no sofá. O momento em que Sofia disse que o amava e queria que ele ficasse para sempre. O momento em que ele percebeu que estava com muito medo de ser pai de uma criança de outra pessoa. Sim, ele disse agora, significando isso mais do que qualquer coisa em anos. Eu estarei aqui de manhã. Maya acenou e fechou os olhos. Ethan apagou a luz e se acomodou no sofá, encarando o teto até o amanhecer. A terça-feira de manhã foi um caos. Ethan não fazia ideia de como trançar cabelo. Os sapatos de Maya estavam sumidos. A merenda que ele preparou parecia triste comparada ao que as outras crianças provavelmente levavam para a escola. Eles estavam atrasados, e tudo parecia errado. Ele estava equilibrando a lancheira de Maya, uma escova de cabelo e seus tênis, sumidos no corredor do apartamento, quando a porta ao lado da sua se abriu. Está tudo bem por aqui? Ethan olhou para cima e viu uma mulher mais ou menos da sua idade saindo com duas crianças. Ela era negra, com olhos bondosos e cabelo natural preso em um rabo de cavalo arrumado. Ela usava uniforme médico, provavelmente enfermeira ou algo do tipo. Ah, oi. Sim, só tentando. Um sapato caiu de suas mãos e bateu no chão com um baque. Dia difícil? A mulher sorriu. Eu sou Alana Brooks. Estes são Noah e Lila. Ela gesticulou para seus filhos um menino que parecia ter uns 7 anos e uma menininha de cerca de 4, Ethan Valley. E esta é a Maya. Maya espiou de trás dele, seu cabelo uma bagunça embaraçada. Oi, Maya, Alana disse calorosamente. Adoro sua raposa. Qual é o nome dela? Copper, Maya sussurrou. É um nome perfeito. Alana olhou para Ethan, lutando com a escova de cabelo. Quer uma ajuda? Sou boa com nós. Ethan hesitou. Ele mal conhecia essa mulher, mas o cabelo de Maya parecia que ela tinha enfiado o dedo em uma tomada, e eles já estavam 10 minutos atrasados. Isso seria incrível, ele admitiu. Venham para dentro. Alana abriu mais sua porta. Crianças, peguem suas mochilas. O apartamento de Alana tinha exatamente a mesma planta que o de Ethan, mas parecia completamente diferente. Aconchegante e vivido. Arte das crianças na geladeira, uma tigela de frutas no balcão, o cheiro de café e algo que poderia ter sido panquecas. Sente bem aqui, querida, Alana disse a Maya, apontando para uma cadeira da cozinha. Ela passou a escova pelos cachos de Maya, com movimentos gentis e experientes. Então vocês acabaram de se mudar? Ontem, Ethan disse. Agora é só eu e a Maya. Algo em seu tom fez Alana olhar para cima. Ela não fez perguntas, apenas acenou e continuou escovando. Noah, compartilhe seu cereal com a Maya. Lila, ache os elásticos de cabelo. Em minutos o cabelo de Maya estava arrumado e brilhante. As crianças estavam rindo dos Cheerios. Alana entregou a Ethan uma caneca de café para a viagem e um elástico de cabelo extra. Jefferson Elementary? Ela perguntou. Sim, 1º ano. Perfeito. Nós também vamos para lá. Sigam-nos. Na escola, Alana mostrou a Ethan onde assinar a entrada de Maya, qual porta usar para a saída e para quem ligar se Maya ficasse doente. Ela fez parecer sem esforço. A saída é às 3h20, ela disse enquanto caminhavam de volta para seus carros. Maya, você vai com a senhora Rodrigues na fila B, ok? Maya acenou solenemente. Ela parecia mais calma agora, como se a confiança de Alana tivesse passado para ela. Naquela tarde, Ethan esperou na fila de saída se sentindo nervoso. E se Maya tivesse tido um dia terrível? E se ela chorasse pela mamãe? E se ele já estivesse falhando nisso? Mas quando Maya entrou em seu carro, ela estava sorrindo. Fiz uma amiga chamada Jéssica e pude alimentar o hamster da turma. Isso é ótimo, garota. Eles estavam subindo para o apartamento quando Alana apareceu ao lado deles, com Noah e Lila. Como foi o primeiro dia? Ela perguntou a Maya. Bom, gosto da minha professora. Jantar na minha casa, Alana disse a Ethan.
Frango e arroz. Tragam a Maya. Não era bem uma pergunta. Ethan começou a dizer que não podiam se impor, mas Maya já estava acenando ansiosamente. Ok, ele disse. Obrigado. A cozinha de Alana cheirava a alho e ervas. As crianças coloriam na mesa enquanto ela mexia algo no fogão. Ethan se sentiu inútil apenas parado ali. Posso ajudar em alguma coisa? Apenas sente. Conte-me sobre a mãe da Maya. Ethan sentou-se pesadamente. Sofia ela era incrível. Nós namoramos por cerca de 1 ano quando a Maya era pequena. Mas eu fiquei com medo quando as coisas ficaram sérias, quando a Maya começou a me chamar de pai. Ele olhou para as mãos. Eu terminei com a Sofia em vez de assumir a responsabilidade. Eu fui um covarde. Alana não o julgou. Ela apenas ouviu enquanto cozinhava. Sofia nunca me pediu nada depois daquilo. Ethan continuou. Eu não sei por que ela me colocou no testamento. Eu não mereço ser o guardião da Maya. Mas você está aqui, Alana disse simplesmente. É isso que importa agora. Eles jantaram ao redor da mesa de Alana. As crianças tagarelavam sobre a escola e contavam piadas que não faziam sentido. Maya riu pela primeira vez desde que Ethan a buscara ontem. Quando foi hora de ir embora, Alana embalou as sobras e escreveu algo em um pedaço de papel. Rotina de hora de dormir, ela explicou, entregando-lhe o bilhete. E meu número de telefone. Me mande uma mensagem se precisar de alguma coisa. De volta ao seu apartamento, Ethan esquentou as sobras enquanto Maya tomava banho. O frango estava perfeitamente temperado, o arroz estava soltinho, tinha gosto de lar de uma forma que suas refeições congeladas nunca tiveram. Na hora de dormir, Maya sussurrou para sua raposa de pelúcia. Frango assim significa que você está seguro. Então ela olhou para Ethan. Você está com medo? Um pouco, ele admitiu. E você? Um pouco. Mas a Alana parece legal. Sim, ela parece. Maya fechou os olhos. Boa noite, Ethan. Boa noite, Maya. Ethan deitou no sofá, encarando o teto, pensando em Sofia, em como ele havia se afastado da melhor coisa que já lhe acontecera porque estava com muito medo de tentar. Ele não cometeria aquele erro novamente. Vou tentar, ele sussurrou na escuridão. Eu prometo que vou tentar. A quarta-feira começou melhor. Ethan tinha descoberto a rotina matinal, mais ou menos. O cabelo de Maya estava escovado. Sua merenda estava pronta. Eles estavam apenas 5 minutos atrasados em vez de 15. Na saída, Ethan notou uma senhora hispânica mais velha, parada perto da entrada da escola. Ela parecia familiar, mas ele não conseguia localizar. Quando ele e Maya saíram da escola, a mulher se colocou em seu caminho. Ethan, o reconhecimento o atingiu como um soco no estômago. Rosa Ruiz, a mãe de Sofia. Sawyer Ruiz. Sua boca ficou seca. Rosa parecia mais velha do que ele lembrava. Seu rosto estava marcado pela dor, mas seus olhos eram afiados enquanto observavam Maya, agarrada à sua mão. Eu vim assim que soube do testamento, Rosa disse. Ninguém me contou que Sofia o havia alterado. Eu não fazia ideia de que ela o havia nomeado como guardião. Sawyer Ruiz. Eu. Abuela! Maya soltou a mão de Ethan e correu para sua avó. Rosa a pegou em um abraço feroz, murmurando palavras em espanhol que fizeram Maya sorrir. Quando Rosa olhou para Ethan novamente, sua expressão era fria. Precisamos conversar. Eles caminharam de volta ao conjunto de apartamentos em um silêncio tenso. Maya pulava entre eles, feliz por ter sua avó ali. Ela não entendia as correntes subterrâneas, as perguntas nos olhos de Rosa. No corredor do prédio, Rosa finalmente falou o que pensava. Você deixou minha filha, ela disse bruscamente. Você partiu o coração dela quando a Maya precisava de um pai. Agora você espera que eu acredite que pode criar. Lá, Ethan sentiu as palavras como golpes físicos. Tudo o que ela disse era verdade. Eu sei que estraguei tudo. Eu era jovem e assustado. Assustado? A voz de Rosa se elevou. Minha Sofia tinha 25 anos com um bebê e nenhuma ajuda do pai verdadeiro da Maya. Ela tinha medo todos os dias. Mas ela não fugiu. Maya olhou entre eles com olhos preocupados. Ethan se ajoelhou ao lado dela. Ei, garota, por que você não vai pegar o Copper? Aposto que a abuela quer conhecer. Lo direito. Maya acenou e correu para o apartamento. Assim que ela sumiu, Rosa se aproximou de Ethan. Eu não sei que jogo você está jogando, mas a Maya é minha neta, meu sangue.
Sofia pode ter colocado você naquele testamento, mas isso não significa que eu tenha que aceitar. Sra. Ruiz, não estou tentando substituir ninguém. Eu só quero cuidar da Maya. Sofia deve ter tido seus motivos. Sofia sempre via o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não mereciam. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. Ela provavelmente pensou que você tinha mudado, amadurecido, mas as pessoas não mudam, Ethan. Não, realmente. A porta do apartamento ao lado do de Ethan se abriu e Alana saiu. Ela avaliou a cena rapidamente, a postura zangada de Rosa, o rosto pálido de Ethan, Maya, em lugar nenhum. Está tudo bem? Alana perguntou calmamente. Esta é a mãe da Sofia, Ethan disse. Sra. Ruiz, esta é minha vizinha, Alana Brooks. Alana estendeu a mão. Sinto muito pela sua perda, Sra. Ruiz. Sofia deve ter sido uma mãe maravilhosa para criar uma menininha tão doce. Rosa apertou a mão de Alana, parte da tensão saindo de seus ombros. Ela foi. Sofia era tudo de bom neste mundo. Gostaria de entrar para tomar uma água? Alana perguntou. Acabei de fazer chá gelado. Rosa olhou entre Ethan e Alana, depois acenou. Por alguns minutos. No apartamento de Alana, Rosa sentou-se rigidamente no sofá. Alana trouxe copos de chá e não tentou preencher o silêncio com conversa fiada. Maya apareceu com Copper e subiu no sofá ao lado de sua avó. Este é o Copper, Maya disse, segurando sua raposa. Ele me protege quando eu durmo. O rosto de Rosa se suavizou enquanto examinava o bicho de pelúcia. Ele é muito bonito. Sua mamãe deu ele para você, não foi? Para o meu 3º aniversário. Ela disse que as raposas são inteligentes e corajosas. Assim como você. Rosa abraçou Maya com força. Eu também trouxe algo para você. Ela pegou sua bolsa e tirou uma pequena moldura de prata com uma foto de Sofia, segurando a Maya bebê, para o seu quarto. Maya estudou a foto com olhos sérios. Mamãe era bonita. A mais bonita, Rosa concordou. Ela olhou para Ethan por cima da cabeça de Maya. Volto no sábado para ver como vocês estão se adaptando. Não era um pedido. Depois que Rosa foi embora, Ethan se apoiou contra o batente da porta de Alana. Não a culpo por não confiar em mim. Confiança não é sobre merecer, Alana disse. É sobre aparecer. Todos os dias. Naquela noite, Ethan colocou Maya na cama com a foto de Sofia no criado mudo e Copper sob seu braço. A abuela está brava com você? Maya perguntou. Ela só está preocupada com você. É o que as pessoas fazem quando amam alguém. Você me ama? A pergunta o pegou de surpresa. Uma pergunta tão simples de uma criança de 6 anos. Mas a resposta parecia enorme, complicada e assustadora. Estou aprendendo a amar, ele disse finalmente. Maya acenou como se isso fizesse todo o sentido. Boa noite, Ethan. Boa noite, Maya. Mais tarde, sozinho no sofá, Ethan pegou seu telefone e mandou uma mensagem para Alana. Como faço isso direito? A resposta dela veio rapidamente. Um dia calmo de cada vez. Você não está sozinho. Ethan encarou aquelas palavras até seus olhos ficarem embaçados de cansaço. Ele não estava sozinho. Pela primeira vez em anos, ele não estava sozinho. As próximas semanas se misturaram em um ritmo de levar à escola e histórias na hora de dormir. Alana se tornou sua âncora, oferecendo ajuda prática e incentivo silencioso. Maya começou a dormir a noite toda. Ethan aprendeu a trançar cabelo e fazer lanches adequados. Mas em momentos de quietude, ele sentia o peso das dúvidas de Rosa e de sua própria culpa. Em uma caixa de coisas de Sofia, ele encontrou um envelope lacrado com seu nome. Para Ethan, se eu me for, escrito na caligrafia cuidadosa de Sofia. Ele não conseguia abri-lo. Ainda não. Ele o enfiou em uma gaveta e tentou se concentrar no dia a dia de ser pai. Maya precisava de sapatos novos. Maya queria aprender piano como o Noah. Maya perguntou por que seu pai nunca vinha ver Potla, e Ethan teve que explicar gentilmente que alguns pais simplesmente não conseguiam ficar, mas que isso não significava que Maya não fosse amável. Em meio a tudo isso, Alana estava lá, certificando-se de que Ethan jantasse, cuidando de Maya quando ele tinha que trabalhar até tarde, incluindo-os nas noites de cinema em família, como se sempre tivessem pertencido. Lentamente, cuidadosamente, Ethan começou a ter esperança de que talvez ele conseguisse fazer isso. Talvez ele pudesse ser o pai que Maya precisava. Mas nas manhãs de sábado, quando Rosa vinha visitar,
Ele via a dúvida em seus olhos, a forma como ela o observava, como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento, a forma como ela segurava Maya um pouco forte demais na hora de ir embora. Ele entendia. Ele havia desaparecido uma vez antes. Por que alguém deveria acreditar que ele ficaria desta vez? A manhã de quinta-feira trouxe um tipo diferente de caos. Não o pânico desajeitado dos primeiros dias, mas a energia ocupada de uma família se preparando juntos. Alana e Ethan haviam estabelecido um sistema. Ela cuidava de Noah e Lila enquanto ele preparava Maya. Depois, todos caminhavam para a escola juntos. Seu cabelo está bonito hoje, Noah disse a Maya, enquanto esperavam o sinal de pedestre. Maya tocou suas tranças arrumadas com timidez. O Ethan está melhorando nisso. A prática leva à perfeição, Alana disse, encontrando o olhar de Ethan com um sorriso que aqueceu seu peito. Essas caminhadas matinais haviam se tornado a parte favorita do dia de Ethan. As crianças tagarelando sobre lição de casa e drama no playground. A presença calma de Alana ao seu lado, a sensação de que ele fazia parte de algo maior do que ele mesmo. Na escola, Ethan observou outros pais deixando seus filhos. Alguns pareciam tão estressados quanto ele se sentia em seus dias ruins. Outros se moviam com a confiança que vinha de anos de experiência. Ele estava em algum lugar no meio agora, não mais completamente perdido, mas ainda não seguro de si. Sr. Vale? Ethan se virou e viu a professora de Maya, Sra. Rodrigues, se aproximando com um sorriso caloroso. Eu queria dizer o quão bem a Maya está se adaptando, ela disse. Ela fez amizade com Jéssica e Tommy e é muito prestativa durante a hora da história. É ótimo ouvir isso. Há uma coisa, porém. Teremos nosso dia de compartilhar a família na próxima sexta-feira à tarde. Os alunos trazem fotos ou contam histórias sobre suas famílias. A Maya parece um pouco insegura sobre o que compartilhar. O coração de Ethan afundou. Claro que Maya ficaria confusa. Sua árvore genealógica era complicada, uma mãe que se fora, um pai que nunca estivera por perto, e agora ele, tentando descobrir onde se encaixava. Vou conversar com ela sobre isso, ele prometeu. Naquela noite, Ethan sentou na cama de Maya, enquanto ela coloria um livro de colorir de princesas. A Sra. Rodrigues me contou sobre o dia de compartilhar a família, ele disse cuidadosamente. O lápis de cera de Maya parou de se mover. Eu não sei o que dizer sobre minha família. Como assim? Jéssica vai falar sobre a mãe, o pai e o irmãozinho dela. E Tommy tem avós que o levam para pescar. Maya olhou para ele com olhos sérios. O que eu tenho? A pergunta atingiu Ethan mais forte do que ele esperava. Você tem a mim e a abuela Rosa, e sua mamãe sempre será parte da sua família, mesmo que não esteja mais aqui. Mas e você? Maya perguntou. Você é meu pai agora? Ou só o Ethan? Ethan sentiu o peso do momento. O que quer que ele dissesse importaria para esta menininha pelo resto da vida. Eu sou o que você precisar que eu seja, ele disse finalmente. Se você quiser me chamar de pai, tudo bem. Se quiser continuar me chamando de Ethan, tudo bem também. O que importa é que eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. Maya considerou isso enquanto coloria um vestido de princesa de roxo. Acho que vou dizer que você é meu Ethan pai. Ethan pai, tipo como o Noah chama o padrasto dele de Papa Mike, mesmo que o pai verdadeiro dele more na Califórnia. Ethan sorriu. Ethan pai soa perfeito. Sexta-feira à tarde, Ethan saiu do trabalho mais cedo para participar do dia de compartilhar a família. Marcus, seu colega de trabalho e amigo mais próximo, cobriu a última hora de seu turno sem ser pedido. Como vai a coisa de pai? Marcus perguntou, enquanto trocavam seus cintos de ferramentas. Mais difícil do que pensei. Melhor do que pensei. Ethan encolheu os ombros. Estou descobrindo. Você parece mais feliz, cara. Mais centrado. Marcus estava certo. Apesar dos desafios, Ethan se sentia mais fundamentado do que em anos. Ter alguém dependendo dele dera à sua vida um propósito que ele não sabia que estava faltando. Na escola, Ethan se espremeu em uma minúscula cadeira de plástico na sala de aula de Maya. Os outros pais agora pareciam familiares, pessoas que ele vira na saída, no mercado, pelo bairro. Ele estava se tornando parte da comunidade. Quando chegou a vez de Maya, ela se levantou ereta e falou com clareza. Esta é minha família, disse, segurando um desenho que havia feito. Esta é minha mamãe Sofia. Ela está no céu agora,
mas ainda é minha mamãe. Esta é minha avó Rosa. Ela faz as melhores empanadas e conta histórias de quando a mamãe era pequena. E este é meu pai Ethan. Ele cuida de mim agora e está aprendendo a fazer panquecas muito boas. O desenho mostrava 4 bonequinhos de palito de mãos dadas sob um arco, íris. Os olhos de Ethan arderam ao olhar para ele. Minha família é diferente de algumas famílias, Maya continuou, mas ainda é boa. E ela apontou para o lado do papel. Estes são meus vizinhos, Alana, Noah e Lila. Eles jantam conosco às vezes e ajudam com meu cabelo. Após a apresentação, a senhora Rodrigues chamou Ethan de lado. Isso foi lindo. Maya tem muita sorte de ter uma família tão amorosa. Caminhando para a casa da escola, Maya pulava ao lado dele, ainda animada com sua apresentação. Fui bem? Ela perguntou. Você foi incrível. Ethan olhou para o desenho em suas mãos. Posso ficar com isso? É para você. Por isso que fiz. Naquela noite, Ethan pendurou o desenho de Maya na geladeira, ao lado de uma lista de compras e de um calendário escolar. Parecia que pertencia ali, como se sempre tivesse estado lá. O sábado de manhã trouxe a visita semanal de Rosa. Ela chegou às 10 em ponto com um pote de empanadas caseiras e sua avaliação cuidadosa de sempre sobre como Ethan estava se saindo. Maya parece saudável, disse, observando Maya colorir na mesa da cozinha. Ela tem comido bem, dormindo a noite toda na maioria das vezes. Rosa assentiu, mas Ethan podia vê-la catalogando tudo a louça limpa na pia, a aparência arrumada de Maya, o quadro de tarefas escolares que ele havia colado na parede. Falei com a professora dela ontem, disse Rosa, sobre essa coisa de compartilhar a família. Ethan ficou tenso. O que foi? Ela disse que Maya se saiu muito bem, que falou sobre sua família com orgulho. A expressão de Rosa suavizou levemente. Isso importa. Por volta do meio-dia, Alana bateu na porta com Noah e Lila a reboque. Hora do encontro para brincar, anunciou. Prometi às crianças que poderiam construir um forte na sua sala. Rosa observou com interesse enquanto as crianças imediatamente começaram a trabalhar, jogando cobertores sobre cadeiras e discutindo de boa vontade sobre arquitetura. Alana sentou-se à mesa da cozinha e aceitou uma xícara de café como se pertencesse ali. Você tem filhos lindos, Rosa disse a ela. Obrigada. Eles são bons. Maya se encaixa perfeitamente com eles. Sim, posso ver isso. Rosa estudou Alana com a mesma atenção cuidadosa que dedicava a tudo mais na vida de Maya. Você trabalha na área da saúde, auxiliar de saúde domiciliar. Cuido principalmente de clientes idosos. O Sr. Delgado no final do corredor, a Sra. Patterson na segunda rua. É um bom trabalho. Trabalho duro, Rosa corrigiu. Às vezes, mas gratificante. Ethan observou as duas mulheres se avaliando. Rosa era protetora por natureza, desconfiada de qualquer pessoa nova na vida de Maya. Mas a competência tranquila e o calor genuíno de Alana eram difíceis de resistir. Quando as crianças emergiram do forte de cobertores exigindo lanches, Rosa ajudou Alana a arrumar pratos e guardanapos com o tipo de eficiência que vem de anos alimentando crianças. Há quanto tempo vocês são vizinhas? Rosa perguntou. Apenas algumas semanas, disse Alana. Mas parece mais. As crianças se deram bem logo de cara. Rosa olhou para Ethan. E você? Vocês também se deram bem? A pergunta pairou no ar. Ethan sentiu calor subir pelo pescoço. Eles eram apenas vizinhos, amigos. Mas ultimamente, ele se pegava observando Alana quando ela ria com as crianças ou notando como ela cantarolava enquanto preparava o jantar. Como a presença dela fazia tudo parecer mais administrável. Alana tem sido uma grande ajuda, ele disse cuidadosamente. Não sei o que Maya e eu teríamos feito sem ela. Nós nos ajudamos, Alana acrescentou. É o que vizinhos fazem. Rosa assentiu lentamente. Quando saiu naquela tarde, beijou Maya de despedida e disse a Ethan que os veria no próximo sábado. Mas, pela primeira vez, seu tom não foi tão frio. Ela gosta de você, Ethan disse a Alana enquanto limpavam pratos de papel e caixinhas de suco. Ela é protetora. Eu entendo isso. Alana dobrou um cobertor que fazia parte do forte. Maya tem sorte de ter uma avó que se importa tanto. Mesmo que ela não ache que eu seja bom o suficiente, Alana parou de dobrar e olhou diretamente para ele. O que você acha? Acho que estou tentando o meu melhor.
Acho que Maya parece feliz. Mas também acho que Rosa tem boas razões para não confiar em mim. Então prove que ela está errada. Não de uma vez, mas dia após dia. A semana seguinte trouxe sua primeira emergência de verdade. Na terça-feira à noite, Ethan estava ajudando Maya com a lição de matemática quando seu telefone tocou. O nome de Marcus apareceu na tela. Emergência no complexo Riverside, disse Marcus sem preâmbulo. O gerador quebrou e o equipamento médico da Sra. Kowalski está na energia de reserva. Precisamos ir lá agora. Ethan olhou para Maya, lápis parado sobre seus problemas de subtração. Quanto tempo? Pode levar horas, cara. Este é um trabalho grande. A mente de Ethan acelerou. Rosa morava a 40 minutos de distância. Ele mal conhecia outros pais da turma de Maya. Não podia deixar uma criança de 6 anos sozinha. Me dê 5 minutos, ele disse a Marcus. Bateu na porta de Alana, já se sentindo culpado por pedir. Emergência no trabalho, explicou rapidamente. Sei que é muito pedir, mas você poderia. Claro. Alana já estava pegando suas chaves. Maya pode dormir aqui hoje à noite. Noah tem beliche. Tem certeza? Ethan. Alana colocou a mão no braço dele. Nós nos ajudamos, lembra? Vá. O concerto durou até às 3 da manhã. Quando Ethan chegou em casa, exausto e cheirando a óleo diesel, o apartamento de Alana estava escuro e silencioso. Ele quis bater, para ver como Maya estava, mas não queria acordar ninguém. Em vez disso, deixou um bilhete na porta de Alana. Obrigado, te devo um jantar. E, na quarta-feira de manhã, Maya apareceu em sua porta com a mochila e um sorriso enorme. Noah me deixou dormir na cama de cima e Alana fez panquecas com mirtilos. Você se comportou? Na maioria, só caí do beliche uma vez e nem doeu. O coração de Ethan parou. Você caiu do beliche? Só uma queda pequena. Alana verificou se tinha hematomas e tudo. Ela é muito boa em cuidar das pessoas. Nos dias seguintes, Ethan se pegou prestando mais atenção em Alana. O jeito como ela nunca parecia atrapalhada, mesmo quando Lila teve um chilique por ter que usar sapatos. Como ela lembrava que Noah gostava dos sanduíches cortados na diagonal e Maya preferia os dela em triângulos, as linhas de cansaço ao redor de seus olhos após longos dias com clientes difíceis. Na sexta-feira à noite, ele bateu na porta dela com uma sacola de comida chinesa para a viagem. Prometi um jantar para você, disse quando ela atendeu. Você não precisava, eu quis. Ele ergueu a sacola. Frango do General Tso e Lumen. Noah mencionou que era o favorito dele. Eles comeram na mesa da cozinha de Alana, enquanto as crianças assistiam a um filme na sala. A conversa fluiu facilmente, histórias do trabalho, coisas engraçadas que as crianças disseram, planos para o fim de semana. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ethan disse, quando terminaram de comer. Pode. Onde está o pai deles? O pai do Noah e da Lila? Alana ficou quieta por um momento, enrolando o macarrão Lumen no garfo. David morreu quando Lila tinha 18 meses. Ataque cardíaco. Ele tinha apenas 29 anos. Sinto muito. Eu não deveria. Está tudo bem. Foi há 3 anos. Estamos bem agora. Ela olhou para a sala, onde seus filhos estavam aconchegados no sofá. Mas foi difícil no começo. Muito difícil. É por isso que você é tão boa nisso? Nessa coisa de pai, mãe, solo? Aprendi rápido. Tive que aprender. Alana encontrou seus olhos. Assim como você está fazendo agora, você faz parecer fácil. Não é fácil. Mas fica mais natural com a prática. Ela sorriu. E ajuda a ter bons vizinhos. Naquela noite, depois que Maya adormeceu, Ethan sentou-se no sofá pensando nas palavras de Alana. Sobre David, que morreu muito jovem. Sobre Sofia, que confiou a ele a coisa mais importante de sua vida. Sobre segundas chances e o peso da fé que os outros depositam em você. Ele tirou a carta de Sofia da gaveta onde a escondera. O envelope estava levemente amarelado, a tinta desbotada. Virou-o nas mãos, mas ainda não conseguiu abri-lo. E se Sofia tivesse mudado de ideia? E se a carta dissesse que ela cometeu um erro, que não queria realmente que ele criasse Maya? Ou pior, e se dissesse que ela o amou e esperava que ele voltasse algum dia? Ethan guardou a carta novamente. Algumas verdades podem esperar. No sábado de manhã, Rosa chegou para sua visita semanal, com notícias que mudaram tudo. Preciso te contar uma coisa, disse, acomodando-se à mesa da cozinha de Ethan
enquanto Maya brincava com seus cavalinhos de brinquedo na sala. O estômago de Ethan apertou. O que foi? Tenho pensado no futuro de Maya, no que Sofia teria querido. As mãos de Rosa estavam apertadas no colo. Falei com meu advogado esta semana. Lá vem, pensou Ethan. Ela vai brigar pela custódia. Eu poderia contestar o testamento. Rosa continuou. Tenho motivos. Você não é família de sangue. Você e Sofia não eram casados. Um juiz poderia ficar do meu lado. A boca de Ethan secou. Você vai fazer isso? Rosa olhou para a sala, onde Maya fazia seus cavalos pularem sobre uma pilha de livros. Não, disse baixinho. Não vou. O alívio foi tão súbito e avassalador que Ethan teve que segurar a borda da mesa para se firmar. Por quê? Ele conseguiu perguntar. Porque Maya está feliz aqui. Porque você aparece todos os dias, mesmo quando está com medo. Porque aquela mulher da porta ao lado olha para você como se você valesse alguma coisa, e Maya confia no julgamento dela. Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. E porque Sofia te amou o suficiente para acreditar que você se tornaria o homem que ela precisava que você fosse. Senhora Ruiz. Rosa, pode me chamar de Rosa. Ela enxugou os olhos com um lenço da bolsa. Quero fazer parte da vida de Maya. Visitas regulares, feriados, eventos escolares, mas não vou brigar com você pela custódia. Eu nunca tentaria afastá-la de você. Ela precisa de você. E ela precisa de você também. Posso ver isso agora? Rosa sorriu através das lágrimas. Mas, se você algum dia machucar aquela menininha, se você algum dia a abandonar de novo, farei com que você se arrependa pelo resto da vida. Eu não vou a lugar nenhum, Ethan disse com firmeza. Eu prometo isso. Rosa assentiu. Então, nos entendemos. Naquela tarde, os três caminharam até o parque do bairro. Maya correu na frente para os balanços, enquanto Rosa e Ethan seguiam mais devagar. Conte-me sobre sua vizinha, disse Rosa. Alana. O que você quer saber? Você está apaixonado por ela? A pergunta pegou Ethan de surpresa. Nós somos apenas amigos. Rosa deu a ele um olhar que dizia que ela não nasceu ontem. Sofia teria gostado dela. Como sabe? Porque ela é boa com crianças. Porque inclui Maya, sem parecer caridade. Porque quando ela olha para você, não vê um homem que fugiu. Ela vê um homem que voltou. Eles observaram Maya balançar as pernas no balanço, o cabelo voando para trás enquanto ria. Não quero estragar isso, Ethan disse baixinho. Então não estrague, Rosa respondeu. Amor não é sobre ser perfeito, é sobre aparecer mesmo assim. Naquela noite, depois que Rosa foi embora e Maya adormeceu, Ethan se viu parado em frente à porta de Alana. Bateu antes que perdesse a coragem. Oi, ela disse, abrindo a porta com um pano de prato nas mãos. Está tudo bem? Rosa não vai brigar pela custódia, ele disse num fôlego. O rosto de Alana se abriu num sorriso enorme. Ethan, que maravilha! Sem pensar, ele deu um passo à frente e a abraçou. Ela era quente e sólida em seus braços, como segurança e possibilidade todos juntos. Quando se separaram, suas bochechas estavam coradas. Eu estava aterrorizado que ela fosse levar Maya embora, ele admitiu. Mas ela não levou. Maya fica com seu pai, Ethan. Eles ficaram ali na porta, o ar entre eles carregado de algo novo, frágil e cheio de potencial. Alana, Ethan começou, mas ela deu um passo para trás. Preciso terminar de lavar a louça, disse rapidamente. Mas estou muito feliz por você, por vocês dois. A porta se fechou suavemente entre eles, deixando Ethan parado no corredor se perguntando o que acabara de acontecer e se perguntando o que faria com a forma como seu coração estava batendo. Dentro de seu apartamento, Alana encostou-se na porta fechada e tentou recuperar o fôlego. Ela também sentira aquele momento em que a amizade inclinara-se para algo mais profundo, mas ela tinha seus filhos para pensar. Construiu uma vida segura e estável para Noah e Lila após a morte de David. Envolver-se com Ethan complicaria tudo, mesmo que o sorriso dele a fizesse esquecer todos os motivos pelos quais era uma má ideia. Mesmo que Maya já parecesse um de seus próprios filhos, mesmo que ela tivesse quase certeza de que estava se apaixonando pelo homem que lia histórias de dormir com a mesma atenção séria que dava a geradores quebrados. As próximas semanas passaram numa dança cuidadosa. Ethan e Alana mantiveram sua rotina de levar as crianças à escola juntos e jantares de vizinhos.
Mas algo mudara. Havia olhares prolongados através da mesa do café da manhã. Mãos que se roçavam quando ambos alcançavam o mesmo prato. Conversas que paravam no meio quando uma das crianças entrava na sala. Maya percebeu primeiro, como as crianças sempre percebem. Por que você fica com aquela cara engraçada quando Alana fala com você? Ela perguntou uma manhã, enquanto Ethan trançava seu cabelo. Que cara engraçada! Como quando eu disse que queria aprender piano e você ficou todo feliz, mas também preocupado. Da boca das crianças. Não sei do que você está falando, garota. Mas Maya apenas cantarolou, sabendo, e foi pegar sua mochila. A verdade era que Ethan estava se apaixonando por Alana Brooks, e isso o assustava mais do que qualquer coisa que enfrentara desde aquela ligação sobre Sofia. Ele já falhara no amor uma vez. Já provara que podia ir embora quando as coisas ficavam complicadas. A ideia de arriscar a estabilidade de Maya, ou a felicidade dos filhos de Alana, por seus próprios sentimentos, parecia egoísta e perigosa. Então ele tentou manter as coisas normais, amigáveis, seguras. Mas então veio a noite que mudou tudo. Era uma quinta-feira em outubro. Maya vivia com Ethan havia 2 meses, e sua rotina agora parecia sólida. Escola, jantar, lição de casa, histórias de dormir. Simples e previsível. Ethan estava consertando uma torneira, com vazamento no banheiro de Maya, quando seu telefone tocou. O nome de Rosa apareceu na tela, o que era incomum. Ela normalmente visitava aos sábados e raramente ligava durante a semana. Rosa, está tudo bem. Ethan. A voz dela soava estranha, trêmula. Preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto comigo. Ethan largou a chave inglesa. O que foi? Você já leu a carta da Sofia, a que ela deixou para você? O estômago de Ethan afundou. Como você sabe disso? Porque eu a ajudei a escrevê-la, 6 meses antes de ela morrer, quando atualizou o testamento. A voz de Rosa estava grossa de emoção. Ela me fez prometer não contar a você sobre ela, a menos que você perguntasse. Mas, Ethan, você precisa lê-la, hoje à noite. Rosa, eu não posso. Você pode, e você vai. Porque aquela menininha merece saber as últimas palavras da mãe dela para o homem que ela escolheu para criá-la. E porque você merece entender por que Sofia confiou a você a coisa mais preciosa de sua vida. A linha ficou quieta. Então Rosa acrescentou mais gentilmente. Ela te amou, mijo, mesmo depois que você foi embora. Ela nunca parou de acreditar que você encontraria seu caminho de volta para quem você estava destinado a ser. Depois que Rosa desligou, Ethan sentou-se no banheiro de Maya, encarando seu telefone. A carta estava na gaveta de seu quarto, onde estivera por semanas. Esperando, ele encontrou Maya na sala, montando um quebra-cabeça com concentração intensa. Ei, garota, preciso ler algo importante. Você pode trabalhar no seu quebra-cabeça por um tempinho. É da mamãe? Maya perguntou sem levantar os olhos. Às vezes sua percepção ainda o pegava de surpresa. Como você sabia? Rosa me contou no sábado. Ela disse que mamãe escreveu uma carta para você antes de ir para o céu. Você fica bem comigo lendo? Maya considerou isso seriamente, do jeito que considerava tudo. Acho que mamãe queria que você lesse, senão ela não teria escrito. Ethan beijou o topo de sua cabeça. Você é bem esperta, sabia disso? Mamãe sempre dizia. Em seu quarto, Ethan tirou a carta da gaveta com mãos trêmulas. O envelope era cor creme, levemente amassado de tanto ser mexido. Para Ethan, se eu me for, estava escrito na letra cuidadosa de Sofia. Ele a abriu lentamente, com medo do que pudesse encontrar dentro. Ethan, se você está lendo isso, significa que eu me fui, e Maya precisa de você. Espero que isso não te assuste muito. Eu sei como você se sente sobre grandes responsabilidades e promessas para sempre. Quero que você saiba que eu entendo por que você foi embora. Éramos jovens, e Maya não era sua filha, e eu estava pedindo que você nos amasse sem garantias. Isso foi injusto da minha parte. O amor deve crescer naturalmente, não ser exigido. Mas também quero que você saiba que você já era um pai para Maya em todas as formas que importavam. Ela te chamava de Papai Ethan, porque era isso que você era para ela. Não porque eu a forcei, mas porque você mereceu. Você mereceu lendo histórias para ela com vozes engraçadas, ensinando-a a andar de triciclo e fazendo panquecas em formato de animais nas manhãs de domingo. Você
Mereceu amando-a. Eu sei que você acha que nos decepcionou, mas não decepcionou. Você nos deu o melhor ano de nossas vidas. Maya ainda fala do forte que você construiu na sala e de como você a ensinou a assobiar. Ela ainda dorme com a raposa de pelúcia que você ganhou para ela no parque de diversões. Estou pedindo que você seja o pai dela agora, não porque acho que você me deve algo, mas porque acredito que você é o homem que pode amar, lá do jeito que ela merece ser amada, completamente, sem reservas, para sempre. Não estou pedindo que você seja perfeito. Estou pedindo que você fique. Maya vai precisar de estabilidade, paciência e alguém que veja o quão especial ela é. Ela vai precisar de histórias de dormir, ajuda com a lição de casa e alguém para torcer por ela nas peças da escola. Ela vai precisar de um pai que apareça. Acredito que você pode ser essa pessoa. Sempre acreditei. Tem mais uma coisa. Maya não se lembra de seu pai biológico, e isso provavelmente é para o melhor. Ele escolheu não fazer parte da vida dela desde o início, mas você escolheu amá-la quando não precisava. Isso faz de você seu verdadeiro pai, Ethan, não genética ou papéis legais. Escolha. Amor. Ficar. Cuide da minha menininha. Cuide de você também. E não tenha tanto medo do amor a ponto de esquecer de viver. Sempre. Sofia. P.S. Se houver uma mulher maravilhosa em sua vida que te faz sorrir do jeito que você costumava sorrir para mim, não a deixe escapar. Maya precisa ver como é o amor verdadeiro. Todos nós precisamos. Ethan leu a carta 3 vezes antes que as palavras fossem totalmente absorvidas. Sofia o perdoara. Mais que isso, ela o entendera. Ela viu além de seus medos para o homem que ele poderia se tornar. E de alguma forma, mesmo escrevendo do além, ela soubera sobre Alana. Ele encontrou Maya ainda trabalhando no quebra-cabeça, embora ela olhasse para cima com expectativa quando ele entrou na sala. A carta era boa? Ela perguntou. Sim, muito boa. Ethan sentou-se ao lado dela no chão. Sua mamãe te amava muito. Eu sei. Ela me dizia todo dia. Maya encaixou uma peça de canto no lugar. Ela disse alguma coisa sobre você ser meu pai. Ela disse que eu já era seu pai em todas as formas que importavam. Ela disse que eu mereci. Maya assentiu seriamente. Você mereceu. Você cuida bem de mim. Eu tento. E agora você faz panquecas muito boas. Ethan riu, sentindo-se mais leve do que em semanas. Tenho praticado. Naquela noite, depois que Maya adormeceu, Ethan bateu na porta de Alana. Quando ela abriu, ele estava segurando a carta de Sofia. Preciso te contar uma coisa, disse. Eles sentaram-se à mesa da cozinha de Alana enquanto ela lia a carta. Ethan observou seu rosto, tentando avaliar sua reação. Quando terminou, ela dobrou a carta cuidadosamente e a devolveu a ele. Ela parece ter sido uma mulher incrível, Alana disse baixinho. Ela foi. Ethan encontrou seus olhos. Alana, a questão é... Ethan, eu sei o que você vai dizer, mas... Ambos pararam, então riram nervosamente. Você primeiro, disse Ethan. Alana respirou fundo. Tenho pensado em nós, no que está acontecendo entre nós, e estou com medo. Eu também. Tenho Noah e Lila para pensar. Eles já perderam um pai. Não posso colocá-los por isso de novo, se você decidir que isso é demais. Eu não vou a lugar nenhum. Você diz isso agora, mas David também disse isso, e depois ele morreu. E Sofia provavelmente pensou que você ficaria para sempre, mas você foi embora. A voz de Alana era suave, mas firme. Eu acredito que você está falando sério quando diz isso. Mas a vida é imprevisível, e as pessoas mudam de ideia. Ethan sentiu a verdade das palavras dela como um peso físico. Não posso prometer que nada de ruim vai acontecer, mas posso prometer que não vou embora de novo. Eu aprendi essa lição. Como eu sei disso? Porque não sou a mesma pessoa que era 3 anos atrás. Porque a Maya me mudou. Porque ele parou. Então, forçou-se a continuar. Porque estou me apaixonando por você, e desta vez não estou fugindo disso. As palavras pairaram entre eles, honestas, vulneráveis e aterrorizantes. Os olhos de Alana encheram-se de lágrimas. Ethan, eu sei que é complicado. Sei que temos filhos para pensar. Mas, Alana, o que temos esta família que construímos juntos é real, e é bom, e acho que Sofia aprovaria. As crianças, Alana disse baixinho. E se tentarmos isso e não der certo,
Maya, Noah e Lila já estão apegados uns aos outros. Eles se consideram família. Então fazemos dar certo. Resolvemos juntos. Ethan esticou o braço sobre a mesa e pegou as mãos dela. Não estou pedindo para você se casar comigo amanhã. Estou pedindo que você nos dê uma chance, para ver aonde isso vai. Alana olhou para as mãos entrelaçadas. Não saí com ninguém desde que o David morreu. Nem me lembro como é. Eu também não. Vamos descobrir no caminho. As crianças não podem saber até termos certeza. Não vou confundi-las. Concordo. E vamos devagar. Muito devagar. Tão devagar quanto você precisar. Alana finalmente ergueu o olhar e encontrou os olhos dele. Ok. Ok? Ok, vamos ver aonde isso vai. Ethan sentiu um sorriso se espalhar pelo rosto. Sério, sério. Mas Ethan, se você machucar meus filhos, ou a Maya, ou a mim, eu nunca vou perdoar você. Eu não vou machucar vocês. Nenhum de vocês. É melhor que não. O primeiro encontro oficial deles foi um desastre. 2 semanas depois da conversa na mesa da cozinha, Ethan havia combinado com Marcus para tomar conta das 3 crianças, enquanto ele levava Alana para jantar em um restaurante bom na cidade vizinha. Eles se arrumaram, deixaram instruções detalhadas com Marcus e dirigiram 20 minutos até um lugar com guardanapos de pano e velas em todas as mesas. Eles conseguiram passar pelo aperitivo antes que o telefone de Ethan tocasse. Emergência, disse Marcus sem preâmbulo. Lila vomitou. Maya está chorando porque acha que a Lila está morrendo e Noah trancou-se no banheiro porque diz que a culpa é toda dele por ter compartilhado o doce de Halloween. Já estamos voltando, disse Ethan, já se levantando. Eles voltaram em tempo recorde para encontrar Marcus com uma aparência exausta e o apartamento cheirando a desinfetante. A Lila só comeu doce demais, explicou Marcus. Mas a Maya ficou com muito medo e então o Noah se sentiu culpado e tudo foi ladeira abaixo a partir daí. Alana foi imediatamente confortar Lila, que estava deitada no sofá com uma toalha úmida na testa. Ethan convenceu Noah a sair do banheiro e sentou Maya para explicar que às vezes as pessoas vomitam quando comem muito açúcar, e isso não significa que estão morrendo. Eu pensei que ela estava doente como a mamãe ficou doente, sussurrou Maya. Não, querida, isso é completamente diferente. A Lila vai ficar bem. Quando conseguiram acalmar as 3 crianças e colocá-las para dormir, era quase meia-noite. Alana e Ethan sentaram-se no sofá dela, ainda com as roupas elegantes, mas exaustos. Lá se foi o romance, disse Ethan com arrependimento. Está brincando? Você lidou com isso perfeitamente. Sabia exatamente o que dizer para a Maya sobre ter medo. Alana encolheu-se contra o lado dele. Isso foi bem atraente. Na verdade, gerenciamento de crise é atraente? Ser um bom pai é atraente. E você é muito bom nisso agora, sabe? Ser pai. Ethan envolveu-a com o braço. Tive uma boa professora. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, ouvindo os sons do prédio ao seu redor, carros passando na rua, o zumbido da geladeira. Isso é bom, disse Alana suavemente. O quê? Isso, só ficar sentados juntos. Senti falta disso, ter outro adulto para compartilhar as coisas no final do dia. Até encontros desastrosos? Principalmente encontros desastrosos. David e eu tivemos vários desses. É assim que você sabe que é real quando os desastres não te afastam. Ethan beijou o topo da cabeça dela. Nada vai me afastar. O relacionamento deles desenvolveu-se lentamente depois disso, em momentos roubados entre as responsabilidades de pais. Café juntos enquanto as crianças tomavam café da manhã. Conversas calmas depois da hora de dormir. Mãos dadas enquanto caminhavam para a escola. As crianças começaram a notar as mudanças sutis. Maya perguntou por que Alana estava indo ao seu recital de piano. Noah se perguntou por que Ethan estava consertando coisas no apartamento deles que não estavam quebradas. Lila começou a chamar Ethan de tio Ethan, sem que pedissem. Acho que eles estão percebendo, disse Alana uma noite, enquanto sentavam nos degraus da frente dela, observando as crianças brincarem no pequeno pátio. Tudo bem? Acho que sim. Eles parecem felizes com isso. Rosa também notou, durante suas visitas de sábado. Ela observava Alana e Ethan com os olhos calculistas de uma avó que já viu relacionamentos suficientes para reconhecer a coisa real. Vocês são bons um para o outro, ela disse a Ethan,
uma tarde, enquanto Alana ajudava Maya a praticar piano. Espero que sim. Eu sei que sim. Sofia ficaria feliz em vê-lo assim. Assim como... Completo. Você era apenas metade de uma pessoa quando estava com minha filha. Agora você está inteiro. O comentário ficou com Ethan por dias. Ele nunca tinha pensado dessa forma, mas Rosa estava certa. Com Alana e as crianças, ele se sentia como a pessoa que sempre deveria ter sido. Mas, assim que as coisas estavam se acomodando em uma nova normalidade, a vida lhes pregou outra peça. Aconteceu em uma terça-feira à noite, em novembro. Ethan estava no apartamento de Alana, ajudando Noah com um projeto de ciências sobre vulcões, quando Rosa ligou. E desta vez, ela estava chorando. Rosa, o que houve? Preciso vê-lo. Vocês dois. E a Maya. Podem vir aqui? Hoje à noite? O que aconteceu? Só venham, por favor. Eu explico quando chegarem. Eles colocaram as 3 crianças no carro de Ethan e dirigiram até a casinha de Rosa do outro lado da cidade. Ela os recebeu na porta com os olhos vermelhos e um lenço na mão. Eu deveria ter contado isso antes. Ela disse assim que todos se acomodaram na sala de estar. Mas não queria preocupá-los até ter certeza. O coração de Ethan começou a bater forte. Contar o quê? Tenho tido alguns problemas de saúde. Pressão alta, alguns problemas cardíacos. Vi o médico ontem para os resultados dos exames. Maya deslizou do sofá e foi até a avó, sentindo instintivamente que algo estava errado. Estou bem, Rosa a garantiu, puxando Maya para o colo. Mas preciso fazer algumas mudanças. Cuidar melhor de mim mesma. O médico diz que preciso reduzir o estresse, descansar mais. O que isso significa? Alana perguntou gentilmente. Significa que não posso continuar trabalhando. E talvez precise vender a casa, mudar para uma comunidade de idosos onde haja ajuda disponível se eu precisar. A voz de Rosa tremia. Estou com medo de não poder ver a Maya tanto, de perder muito do crescimento dela. Isso não vai acontecer, disse Ethan imediatamente. Vamos resolver isso. Como? Se eu me mudar para um desses lugares, eles são caros. Vou ter que usar todas as minhas economias. Não vou poder mais ajudar com as despesas da Maya. Eu não preciso de ajuda com as despesas da Maya. Mas e a faculdade? E todas as coisas que ela vai precisar conforme cresce? Alana esticou a mão e pegou a mão de Rosa. A Maya não precisa de dinheiro. Ela precisa de você. E vamos garantir que você faça parte da vida dela, não importa onde mora ou qual seja sua situação de saúde. Ela está certa, Ethan acrescentou. Você é família, Rosa. Isso não muda por causa de uma condição médica. Rosa enxugou os olhos com o lenço. Só não quero ser um fardo. Você nunca poderia ser um fardo, disse Maya com seriedade. Você é minha avó. Na hora seguinte, eles discutiram soluções práticas. Rosa pesquisaria comunidades de idosos mais perto do bairro deles. Ethan e Alana a ajudariam a pesquisar opções e visitar lugares com ela. Eles organizariam visitas regulares e garantiriam que Maya passasse tempo com Rosa toda semana, não importasse o quê. Há mais uma coisa, disse Rosa, quando estavam se preparando para ir embora. O seguro de vida da Sofia. Havia uma pequena quantia deixada para a Maya para a faculdade. Eu tenho administrado, mas se algo acontecer comigo, vocês precisarão assumir. Claro, e há algumas fotos de família, algumas joias da Sofia, que devem ir para a Maya quando ela for mais velha. Quero ter certeza de que tudo chegue a ela. Vamos cuidar de tudo, Alana prometeu. Você não precisa se preocupar com nada disso. Na volta para casa, as crianças adormeceram no banco de trás. Ethan e Alana dirigiram em um silêncio pensativo até que Maya se mexeu e murmurou. A vovó vai ficar bem? Sim, querida, disse Alana, virando-se para olhá-la. Ela só precisa cuidar melhor de si mesma, mas ela ainda será sua avó, e você ainda a verá o tempo todo. Que bom! Não quero perder mais família. A declaração simples atingiu os 2 adultos como um soco no peito. Maya já havia perdido a mãe. A ideia de perder Rosa também era compreensivelmente aterrorizante para uma criança de 7 anos. Você não vai perder mais ninguém, disse Ethan com firmeza. Eu prometo isso. Mais tarde naquela noite, depois de terem acomodado todas as crianças em seus respectivos apartamentos, Alana e Ethan sentaram-se à mesa da cozinha dela tomando chá e processando a noite. Rosa está com medo, disse Alana.
Isso não é só sobre a saúde dela. Ela está preocupada em não ser mais necessária. Como assim? Pense pela perspectiva dela. Sofia se foi. Maya tem você agora, e você tem eu para ajudar. Rosa provavelmente sente que está perdendo seu propósito. Ethan esfregou os olhos, cansado. Então o que fazemos? Garantimos que ela saiba o quão importante ela é, não só para a Maya, mas para todos nós. Incluímos ela nas decisões sobre o futuro da Maya. Pedimos seu conselho. Fazemos ela se sentir como a avó que ela é, não como alguém que estamos cuidando por obrigação. Eu posso fazer isso. Nós podemos fazer isso. Alana corrigiu. Estamos nisso juntos agora. Lembra? Ethan olhou através da mesa para esta mulher que, de alguma forma, se tornara essencial para sua vida em apenas alguns meses. Ela estava pensando nas necessidades emocionais de Rosa, não apenas nas práticas. Ela estava se incluindo no futuro da Maya sem ser pedido. Ela estava abrindo espaço em sua própria família para uma avó assustada que ela mal conhecia antes desta noite. Eu te amo, ele disse baixinho. As palavras escaparam antes que ele pudesse detê-las. Eles vinham dançando em torno dessas 3 palavras há semanas, mas esta era a primeira vez que um deles as dizia em voz alta. Os olhos de Alana se arregalaram. Ethan, desculpe, sei que combinamos ir devagar. Eu não quis. Eu também te amo. Desta vez o silêncio foi diferente, carregado de possibilidade e esperança e a alegria aterrorizante de 2 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades. Sério? Ethan perguntou. Sério. Eu amo como você lê histórias de dormir com vozes diferentes para cada personagem. Eu amo como você ouve as longas e divagantes explicações da Maya sobre por que as borboletas não podem viver no Alasca. Eu amo como você consertou a pia vazando da senhora Patterson sem ser pedido porque sabia que eu estava preocupada com ela. Alana sorriu através de lágrimas felizes. Eu amo como você faz panquecas em forma de animais e como você nunca perde a paciência quando Lila pede para você ler o mesmo livro 5 vezes seguidas. Eu amo como você faz tranças no cabelo da Maya como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ethan respondeu. Eu amo como você lembra que Noah não gosta que a comida se toque e como você sempre faz uma sanduíche extra caso alguém esqueça o lanche. Eu amo como você faz tudo parecer possível. Eles poderiam ter se beijado então, se Lila não tivesse aparecido na porta de pijama, esfregando os olhos. Mamãe, não consigo dormir. Pode ler uma história para mim? Claro, bebê, disse Alana, levantando-se imediatamente. Enquanto Ethan observava Alana pegar a filha e levá-la de volta para a cama, ele pensou novamente na carta de Sofia, sobre cuidar de mulheres maravilhosas e não deixá-las ir embora, sobre Maya precisar ver como era o amor verdadeiro. Era assim que o amor verdadeiro se parecia. Não gestos grandiosos ou momentos perfeitos, mas escolher um ao outro de novo e de novo no meio da vida comum. Estar disposto a amar não apenas um ao outro, mas os filhos um do outro, e as famílias complicadas e as preocupações da madrugada. Parecia-se com panquecas em forma de animais e cabelos trançados e responsabilidades compartilhadas e promessas de cuidar de avós assustadas. Parecia-se com lar. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de sábado em maio, Ethan Valley casou-se com Alana Brooks no pier onde haviam caminhado com as crianças tantas vezes antes. Não foi uma grande cerimônia, apenas as pessoas mais importantes reunidas sob um arco branco simples, decorado com flores silvestres que Lila havia ajudado a colher. Maya ficou ao lado de Ethan como sua pessoa de honra, vestindo um vestido amarelo que Rosa havia passado semanas costurando. Noah levou Alana pelo corredor curto, sério e orgulhoso em seu papel. Lila espalhou pétalas de flores com entusiasmo desenfreado. Rosa enxugou os olhos com um lenço de renda. Marcos ficou pronto com as alianças, e a senhora Patel do final do corredor trouxe sua melhor câmera. Esta é a parte em que você deveria chorar lágrimas de felicidade, Maya sussurrou para Ethan enquanto esperavam Alana chegar até eles. Quem disse que não estou chorando? Ethan sussurrou de volta, e Maya deu uma risadinha. Quando Alana finalmente ficou diante dele, radiante em um vestido simples creme, Ethan esqueceu do pequeno público assistindo, esqueceu do nervosismo, esqueceu de tudo, exceto da mulher que lhe ensinou que o amor não era algo em que você caía por acidente,
Era algo que você escolhia todos os dias. Você está linda, ele disse suavemente. Você também se limpa muito bem, ela respondeu, esticando a mão para ajustar a gravata dele. A cerimônia foi curta e doce. Eles haviam escrito seus próprios votos, focando não em grandes promessas, mas nas realidades diárias da vida que já haviam começado a construir juntos. Prometo fazer panquecas nas manhãs de domingo, disse Ethan, fazendo as crianças rirem. Prometo ouvir quando você precisar conversar e pedir ajuda quando eu precisar. Prometo amar seus filhos como meus próprios e ser o pai que a Maya merece. Prometo ficar, não importa o que aconteça. Prometo fazer tranças e arrumar lanches e lembrar que Noah gosta dos sanduíches cortados na diagonal. Alana respondeu. Prometo dividir o peso quando as coisas ficarem pesadas e celebrar os bons dias com você. Prometo amar a Maya como minha própria filha e ajudá-lo a ser o melhor pai que você pode ser. Prometo escolher a nós, todos os dias. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, as crianças comemoraram mais alto que todos. Maya imediatamente abraçou os dois, seguida por Noah e Lila, criando um abraço coletivo que quase derrubou todos. Agora estamos todos casados? Lila perguntou com seriedade. Agora somos todos família. Alana corrigiu gentilmente. O que é ainda melhor. A recepção foi realizada em mesas de piquenique na praia. Rosa havia feito empanadas. A Sr. Patel trouxe seus famosos biscoitos de chá. Marcos grelhava hambúrgueres enquanto sua namorada Tina organizava jogos para as crianças. Tudo custou menos que as flores do casamento da maioria das pessoas, mas foi perfeito. Conforme o sol começava a se pôr, as crianças soltaram pequenas pipas de papel que haviam decorado antes. A pipa de Maya estava coberta de desenhos de borboletas. A de Noah tinha uma bola de futebol. A de Lila era um arco, íris de cores, sem padrão particular, mas pura alegria. Faça um pedido, Rosa disse a Maya, quando sua pipa pegou o vento. Maya fechou os olhos com força, depois os abriu para ver sua pipa subir. Eu desejei que pudéssemos ficar todos juntos para sempre. Esse é um bom desejo, disse Ethan, envolvendo a nova filha com o braço. O que você desejou? Maya perguntou. Ethan olhou ao redor para sua nova família. Alana rindo com Lila, Noah mostrando a Rosa como jogar frisbee, Marcos e Tina roubando um momento quieto juntos. Eu já realizei meu desejo, ele disse. Naquela noite, em seu apartamento recém-combinado, o proprietário concordara em derrubar a parede entre as unidades. Ethan e Alana colocaram as 3 crianças na cama juntas pela primeira vez como um casal casado. Este é o melhor dia de todos, Maya declarou sonolenta. Melhor que o Natal. Melhor que seu aniversário? Alana perguntou, beijando sua testa. Muito melhor, porque agora somos realmente, verdadeiramente família. Já éramos família, Noah apontou. Só tornamos oficial. Isso mesmo, Ethan concordou. 2 anos se passaram como páginas em um álbum de fotos. Maya cresceu de 7 para 9 anos, perdendo dentes e ganhando confiança. Ela começou aulas de piano com a Sra. Chen na rua e descobriu que tinha talento para fazer amigos onde quer que fosse. Noah entrou na liga juvenil de futebol e aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas. Lila começou o jardim de infância e anunciou que queria ser professora ou dinossauro quando crescesse. Rosa mudou-se para uma adorável comunidade de idosos a apenas 20 minutos de distância. Ela vinha para o jantar de domingo toda semana e tornara-se grande amiga de vários outros residentes que gostavam de ouvir histórias sobre sua neta. Sua saúde estabilizou com os cuidados adequados e menos estresse, e ela encontrou propósito voluntariando no programa de leitura infantil da comunidade. Ethan foi promovido a supervisor de manutenção e começou a fazer aulas noturnas para obter sua licença de empreiteiro. Alana pegou mais alguns clientes, mas manteve sua agenda flexível o suficiente para estar em casa quando as crianças saíam da escola. Eles compraram uma casa modesta com um pequeno quintal onde as crianças podiam brincar, e Rosa podia ter seu próprio quarto quando visitasse. Os momentos comuns eram os melhores. Panquecas de sábado de manhã, que Ethan finalmente aperfeiçoara. Noites de cinema em família, onde deixavam as crianças escolherem por vez. Sessões de lição de casa ao redor da mesa da cozinha. Histórias de dormir onde Maya havia começado a ler para Lila, em vez de ser lida. Houve desafios, é claro.
Maya passou por uma fase em que fazia perguntas difíceis sobre seu pai biológico e por que alguns pais ficavam enquanto outros não. Noah teve dificuldades com matemática e precisou de ajuda extra. Lila teve pesadelos por algumas semanas depois de ver um filme assustador na casa de uma amiga, mas eles lidaram com cada desafio juntos, como uma família. Ethan aprendeu que ser pai não era sobre ser perfeito, era sobre estar presente consistentemente, ouvir com atenção e amar incondicionalmente. Quando Maya fez 10 anos, ela perguntou se podia mudar oficialmente seu sobrenome para Vale. Tem certeza? Ethan perguntou. Ruiz é o nome da sua mãe, o nome da Rosa. É parte de quem você é. Eu sei, disse Maya com seriedade. Mas eu quero ser Maya Ruiz Vale. Quero os 2 nomes. Tudo bem? Eles trabalharam com um advogado para tornar isso oficial. No tribunal, quando o juiz perguntou a Maya se ela entendia o que a mudança de nome significava, ela endireitou-se e falou claramente: significa que Ethan Vale é meu pai de verdade, e eu sou sua filha de verdade, e nada pode mudar isso. Os anos se misturaram da maneira que anos felizes fazem. A primeira peça escolar de Maya, onde ela esqueceu metade de suas falas, mas sorriu tão brilhantemente que não importou. O jogo de campeonato de futebol de Noah, onde ele marcou o gol da vitória e imediatamente olhou para as arquibancadas para ter certeza de que sua família tinha visto. O primeiro dia de Lila na primeira série, quando ela marchou para a escola como se fosse dona do lugar. Marcos e Tina se casaram em uma pequena cerimônia no centro comunitário. A senhora Patel mudou-se para viver com a filha, mas enviava cartões e biscoitos em todos os feriados. Rosa celebrou seu 70º aniversário rodeada por 3 gerações de amor. Quando Maya fez 16 anos, ela pediu a Ethan para ensiná-la a dirigir no estacionamento vazio atrás do supermercado. Ela era uma motorista cuidadosa e ponderada, assim como era uma pessoa cuidadosa e ponderada. Pai, ela disse uma tarde enquanto praticavam estacionamento paralelo. Posso te perguntar uma coisa? Ela havia começado a chamá-lo de pai por volta dos 12 anos, e ainda fazia seu coração pular toda vez. Você pode me perguntar qualquer coisa. Você já se perguntou o que teria acontecido se a mamãe não tivesse morrido, se você e ela tivessem voltado? Ethan considerou a pergunta cuidadosamente. Maya já tinha idade suficiente para respostas honestas. Às vezes, ele admitiu, mas acho que sua mãe sabia o que estava fazendo quando escreveu aquele testamento. Acho que ela sabia que eu precisava de tempo para amadurecer e confiava que, quando eu amadurecesse, estaria pronto para ser o pai que você merecia. E a Alana. E ela. Eu amo a Alana completamente, mas também amei sua mãe, de um jeito diferente, em uma época diferente da minha vida. As pessoas podem amar mais de uma pessoa, Maya. O amor não acaba. Maya assentiu pensativamente. Acho que a mamãe gostaria da Alana. Eu também acho. E acho que ela estaria orgulhosa de você, por ter ficado, por ter se tornado um pai de verdade. Ethan teve que encostar o carro porque seus olhos estavam muito embaçados para dirigir com segurança. Acho que ela estaria mais orgulhosa de você, garota. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo eu não sendo realmente sua. Maya. Ethan se virou no banco para olhá-la diretamente. Você é absolutamente, completamente 100% minha. Biologia não faz uma família. O amor faz uma família. A escolha faz uma família. Ficar faz uma família. Maya sorriu, o mesmo sorriso radiante que iluminara o apartamento deles naquela primeira semana difícil, tantos anos atrás. Eu sei, pai. Eu só gosto de ouvir você dizendo isso. O ensino médio trouxe novos desafios e novas alegrias. Maya descobriu o amor por trabalhar com crianças menores e começou a fazer voluntariado no programa de atividades extracurriculares. Ela entrou no quadro de honra todos os semestres e foi aceita no curso de pedagogia da Universidade Estadual. Noah cresceu alto, magro e gentil, o tipo de adolescente que ajudava os vizinhos idosos a carregar as compras e nunca esquecia o aniversário da irmãzinha. Lila se tornou a comediante da família, sempre pronta com uma piada ou uma música boba quando alguém precisava de animação. No verão, antes de Maya ir para a faculdade, a família fez suas primeiras férias de verdade, uma semana em um chalé no lago que Rosa alugou para todos. Passaram os dias nadando, pescando e jogando jogos de tabuleiro que duravam horas. À noite,
Sentavam-se ao redor da fogueira contando histórias e fazendo s'mores. Na última noite, enquanto observavam o pôr do sol pintar o céu em laranjas e rosas brilhantes, Maya encostou no ombro de Ethan. Essa foi a melhor semana de todas, ela disse. Melhor ainda que o dia do seu casamento? Ethan provocou, lembrando-se da declaração dela aos 9 anos. Um melhor diferente. Esse é o melhor da paz, o melhor da felicidade. Sei o que você quer dizer. Pai? Obrigada. Pelo quê? Por ter ficado, por ter me escolhido, por ter me dado a família que eu sempre quis, mas não sabia como pedir. Ethan envolveu o braço em volta de sua filha, em todos os sentidos que importavam, e pensou na carta de Sofia. Em cuidar de garotas maravilhosas e não deixá-las fugir, em promessas cumpridas e amor que perdurava. Obrigado por me deixar, ele disse. A faculdade passou voando em um borrão de telefonemas, pacotes de cuidados e visitas para casa. Maya prosperou em suas aulas de pedagogia e estágios de docência. Ela conheceu um jovem chamado Caleb, também estudante de pedagogia, com olhos bondosos e um jeito gentil com crianças que lembrou Ethan de si mesmo naquela idade. Quando Maya levou Caleb para casa no Natal do último ano, ela estava nervosa de um jeito que não sentia desde a infância. E se vocês não gostarem dele? Ela perguntou a Alana enquanto preparavam o jantar juntas. Então seremos educados e torceremos para você encontrar alguém melhor. Alana respondeu pragmaticamente. Mas algo me diz que vamos gostar muito bem dele. E gostaram. Caleb era quieto, mas atencioso, rápido para ajudar com a louça e paciente com as infinitas perguntas de Lila. Ele olhava para Maya como se ela fosse a pessoa mais incrível que ele já conhecera, o que imediatamente o tornou querido por todos que a amavam. 6 meses depois da formatura, Caleb pediu Maya em casamento com a bênção de rosa e um anel que pertencera a Sofia, uma aliança simples com um pequeno diamante que Ethan guardara para o momento certo. Eu quero fazer isso direito, Caleb dissera quando pediu a permissão de Ethan. Sei que Maya já teve gente suficiente saindo da vida dela. Quero que ela saiba que eu vou ficar. É tudo o que qualquer um de nós pode prometer. Ethan respondeu. Ficar. Escolher o amor todos os dias. A festa de noivado foi realizada no Centro Comunitário de Rosa, com moradores e amigos da família se misturando em uma celebração que abrangia gerações. Maya brilhava de felicidade enquanto mostrava seu anel e apresentava Caleb a todos que importavam para ela. Ela achou um bom, Rosa disse a Ethan, enquanto observavam o jovem casal dançar ao som da música, tocada pelo pianista voluntário da comunidade. Ela achou. Sofia ficaria tão orgulhosa. Eu espero que sim. Eu tenho certeza. Olhe para ela, Ethan. Olhe para a mulher que ela se tornou. Forte, confiante e cheia de amor. Isso é por sua causa. Porque você ficou. O casamento foi planejado para a primavera seguinte, pequeno e íntimo, como o de Ethan e Alana tinha sido. Maya queria que fosse realizado no centro comunitário, onde ela celebrara tantos marcos ao longo dos anos. Conforme o grande dia se aproximava, Maya teve apenas um pedido que surpreendeu a todos. Eu quero que você me leve ao altar, pai, ela disse a Ethan uma noite enquanto trabalhavam juntos nas lembrancinhas na cozinha. Claro que vou, querida. Não, quero dizer. Maya parou de trabalhar e olhou para ele seriamente. Eu quero que todos saibam. Quero me levantar na frente de todos os nossos amigos e familiares e dizer a eles que você é meu pai de verdade, o único pai que eu já conheci, o único pai que eu já precisei. A garganta de Ethan apertou de emoção. Maya, você não precisa. Eu quero, eu preciso. Os olhos de Maya brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu sei o que algumas pessoas pensam. Que você é só o cara que me acolheu. Que você não é meu pai de verdade, porque não compartilhamos DNA. Eu quero que todos saibam que isso não é verdade. O que as pessoas pensam não importa. Importa para mim, porque você é meu pai de verdade. Você é quem me ensinou a andar de bicicleta, me ajudou com álgebra e ficou acordado a noite toda quando eu tive pneumonia. Você é quem foi a todas as peças da escola, reuniões de pais e mestres e formaturas. Você escolheu me amar quando não precisava, e isso faz de você mais meu pai do que qualquer outro poderia ser. Ethan puxou sua filha para um abraço, maravilhado com a mulher que ela se tornara, forte e segura de si,
mas ainda sua garotinha de tantas maneiras. Eu te amo, Maya Ruiz Vale. Eu também te amo, pai. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado, com brisa suficiente para deixar todos confortáveis. O centro comunitário tinha sido transformado com decorações simples, flores brancas, luzes cintilantes e fotos de Maya e Caleb ao longo dos anos. No quarto da noiva, Alana ajudou Maya a vestir seu vestido, enquanto Rosa prendia o colar de Sofia no pescoço da neta. Algo velho, disse Rosa, tocando a delicada corrente de prata. Algo novo, acrescentou Alana, ajustando o véu de Maya. Algo emprestado, algo azul, anunciou Lila, produzindo uma fita de cabelo azul. Esta é da caixa de joias da mamãe. Ela disse que você podia emprestar. Maya olhou para si mesma no espelho, cercada pelas mulheres que ajudaram a moldar lá na pessoa que se tornara. Ela pensou em Sofia, que não estava lá, mas cujo amor tornara tudo isso possível. Pensou na menina assustada de 6 anos que segurara uma raposa de pelúcia e se perguntara se alguém ficaria. Estou pronta, ela disse. No corredor fora do espaço da cerimônia, Ethan esperava em seu melhor terno, nervoso como qualquer pai da noiva. Maya apareceu ao lado dele, radiante e confiante, e seu coração inchou de orgulho. Você está linda, garota. Obrigada, pai. Você também está muito bem. Eles podiam ouvir a música começando lá dentro. Em alguns minutos, caminhariam pelo corredor juntos, e Maya prometeria amar Caleb pelo resto da vida. Era um momento que Ethan imaginara inúmeras vezes ao longo dos anos. Mas agora que estava acontecendo, ele se sentia emocionado de maneiras que não esperava. Pai, Maya colocou a mão no braço dele. Antes de entrarmos, eu quero dizer uma coisa. O que é? Maya virou-se para encará-lo totalmente, seus olhos sérios, mas tranquilos. Eu quero que todos naquela sala saibam quem você realmente é. Não o Ethan Vale, que acolheu a filha da ex-namorada por obrigação. Não o supervisor de manutenção, que ficou preso com a responsabilidade de outra pessoa. Ela fez uma pausa. E quando falou novamente, sua voz era clara e forte, o suficiente para as pessoas no corredor ouvirem. Eu quero que eles saibam que você é meu pai de verdade. O único pai que eu já precisei. O homem que escolheu me amar quando não precisava, que ficou quando as coisas ficaram difíceis, que compareceu a todos os momentos importantes da minha vida. Você é quem me fez sentir segura, amada e digna de coisas boas. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas que ele não tentou esconder. Maya, eu preciso que você me leve até o altar, não como um favor a uma garota que você costumava cuidar, mas como meu pai. Meu pai de verdade, meu pai para sempre. Você pode fazer isso? Ethan pegou as mãos de sua filha nas dele, pensando naquele homem assustado de 30 anos que recebera um telefonema que mudou tudo. Que tivera tanto medo de falhar que quase nem tentara. Que aprendera que o amor não era algo em que você caía, era algo que você construía, dia após dia, escolha após escolha, através de momentos ordinários e compromisso extraordinário. Sim, ele disse, sua voz grossa de emoção. Posso fazer isso. Eu me sentiria honrado em fazer isso. A música aumentou quando as portas se abriram. Ethan ofereceu o braço a Maya, e juntos caminharam pelo corredor, passando por amigos e familiares que haviam visto seu vínculo crescer e se aprofundar ao longo dos anos. Passando por Rosa, que chorava lágrimas de felicidade em seu lenço. Passando por Noah e Lila, agora jovens adultos, mas ainda os amados irmãos de Maya. Passando por Alana, que mandou beijos para os dois de seu lugar na primeira fila. No altar, Caleb esperava com um sorriso que dizia que ele entendia exatamente o quanto era sortudo. Quando chegaram até ele, Maya virou-se para Ethan uma última vez. Obrigada. Papai, ela disse, e beijou sua bochecha. Obrigado por me deixar ser seu pai, Ethan respondeu. Ele colocou a mão de Maya na de Caleb, confiando a este jovem a coisa mais preciosa de seu mundo. Ao sentar-se ao lado de Alana, ela pegou sua mão e apertou-a com força. A cerimônia foi linda, cheia de toques pessoais que refletiam os valores compartilhados do casal e seu compromisso de construir uma vida centrada no amor e no serviço aos outros. Quando o fotógrafo pediu fotos da família depois, não havia dúvida sobre quem pertencia às imagens. Na recepção, enquanto Maya e Caleb dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Ethan sentiu uma profunda sensação de completude. Era isso que Sofia imaginara
quando o nomeara em seu testamento tantos anos atrás. Não apenas um homem para fornecer abrigo e comida, mas um pai para amar Maya completamente e ajudá-la a se tornar a mulher notável que ela estava destinada a ser. Orgulhoso da sua garota? Alana perguntou, juntando-se a ele na beirada da pista de dança. Tão orgulhoso que mal consigo suportar. Ela tem sorte de ter você. Eu é que sou o sortudo. Todos nós é que somos os sortudos. Conforme a noite chegava ao fim e os últimos convidados iam para casa, Maya encontrou Ethan ajudando a empilhar cadeiras no centro comunitário. Pai, pare de trabalhar e venha aqui um minuto. Ela o levou até o pequeno jardim atrás do prédio, onde as luzes da recepção criavam um brilho quente através das janelas. Eu tenho algo para você, ela disse, tirando um pequeno pacote embrulhado de sua bolsa. Dentro havia uma foto daquela tarde, Ethan levando Maya pelo corredor, os dois sorrindo com pura alegria. Mas foi a inscrição na moldura que fez sua respiração falhar. Para meu pai de verdade, obrigado por ter ficado. Obrigado por me amar. Obrigado por me mostrar que as famílias são construídas com escolha e compromisso, não apenas com sangue. Eu te amo para sempre. Maya. Maya! Ethan sussurrou, sua voz falhando. Você me deu tudo, pai. Uma família, um lar, um senso de pertencimento. Você me ensinou que eu valia a pena ficar. Esse é o maior presente que alguém poderia dar. Eles ficaram juntos no jardim, pai e filha, cercados pelos sons da família, arrumando tudo lá dentro e pela promessa de todos os amanhãs ainda por vir. Maya era casada agora, começando sua própria família, mas ela sempre seria sua garotinha, a menina assustada de 6 anos que perguntara se ele ia ficar. A mulher confiante que o declarara seu pai de verdade, na frente de todos que importavam. Eu te amo, garota, Ethan disse, puxando-a para um último abraço. Eu também te amo, papai, para sempre e sempre. Dentro do centro comunitário, Alana estava guardando as últimas decorações com a ajuda de Rosa. Através da janela, ela podia ver seu marido e sua filha compartilhando um momento quieto juntos, e seu coração estava cheio. Era assim que o amor se parecia. Não perfeito, nem sempre fácil, mas real, duradouro e verdadeiro. Uma família construída não por obrigação ou acidente, mas por escolha, por ficar, por amar uns aos outros tanto nos dias ordinários quanto nos momentos extraordinários. Enquanto Maya e Caleb partiam para a lua de mel, acenando da janela traseira de seu carro decorado, Ethan envolveu os braços em volta de Alana e observou até que as luzes traseiras desaparecessem na curva. Pronto para ir para casa? Alana perguntou. Ethan olhou ao redor para sua família estendida, Rosa pegando sua bolsa, Noah ajudando Lila a entrar no carro, Marcos e Tina se despedindo. Todas essas pessoas que se tornaram parte de sua história. Todos esses relacionamentos construídos sobre escolha, compromisso e amor. Sim, ele disse, pensando em sua casa, onde o quarto de infância de Maya esperava por visitas, onde fotos de família enfeitavam o corredor, onde panquecas de domingo de manhã continuariam pelos anos vindouros. Estou pronto. Eles caminharam até o carro juntos, de mãos dadas, cercados pela família que construíram. Uma escolha, um dia, um momento de ficar de cada vez. Atrás deles, o centro comunitário ficava quieto e pacífico, tendo testemunhado outra celebração de amor que ecoaria através das gerações. No bolso, Ethan carregava a foto que Maya lhe dera. Amanhã, ela se juntaria às outras em sua cômoda lembranças visuais de uma vida vivida plenamente, de uma família escolhida deliberadamente e de um amor que se provara mais forte que o medo. Mas hoje era suficiente saber que a garotinha de Sofia estava crescida, feliz e amada, que Maya Ruiz Vale levaria adiante as lições sobre ficar, escolher e amar sem reservas, que às vezes, quando você é corajoso o suficiente para ficar, você consegue ajudar a escrever a história mais bonita de todas a história de uma família.